Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Comentadas com o Dr. Orlando Gomes, advogado, professor, jornalista, enfim, cada programa nosso uma lição e uma aula. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para falar sobre diversos assuntos, notícias comentadas que sejam de interesse à nossa população. Doutor Orlando, nos programas anteriores já comentamos aqui sobre o uso capião, nas semanas anteriores aí falamos sobre o uso capião de bem público, mas eu gostaria que o senhor voltasse a este assunto falando e esclarecendo sobre uso capião de bem que já teve várias posses. Meus amigos, uso capião, matéria regida pelo Código Civil. São várias as leis que tratam do uso capião. Mas a dúvida aqui é o seguinte, matéria, aliás, que tem sido comentada no Saber Direito, na televisão, pelo professor Alexandre Medeiros Lima. Esclarece muito bem. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. O João compra uma propriedade, uma posse. Vende para o Manuel. O Manuel vende para o Joaquim. O Joaquim vende para a dona Felizmina. A dona Felizmina vende para o seu Manuel. O seu Manuel vende para o seu Jefferson. O seu Jefferson vende para o seu Antônio Pereira. Como é que fica? Várias pessoas compraram a posse dessa propriedade. Posse. Só posse. E como fica? O último pode pedir o uso capião. Aliás, aqui na 10ª Vara Civil de Londrina, há um caso curioso. Nesses exatos termos, um compra, vende para o outro, vai vendendo, passa na mão de 10 pessoas, cada um toma uma posse. O primeiro compra, toma posse. O segundo compra, toma posse. O terceiro compra, toma posse. No caso, então, a última pessoa pode pedir uso capião, que isso aqui é o comentário que eu falei. Uma vez obtida a sentença declaratória de uso capião, veja bem, uma vez obtida a sentença declaratória de uso capião, o comprador cessionário fará o registro do referido imóvel junto ao cartório de registro de imóveis competente. Assim, poderá obter a sua propriedade plena. Artigo 1241, parágrafo único do Código Civil. Então, é perfeitamente possível a transferência de um para um. Aqui está a matéria, quem quiser uma cópia, está às ordens. Pode, um compra, vende para o outro, o último que compra entra com o uso capião, consegue a sentença. Essa sentença ele manda registrar no cartório de registro de imóveis. Doutor Orlando, recentemente comentamos aqui sobre o uso de imagem, exploração de imagem por emissoras de televisão. E nós temos aí um exemplo recentemente aí que o Falcão e o Ratinho aí entraram numa demanda por causa de um comentário, não é? Exatamente. O Ratinho e o Falcão. Eu sempre digo, minha gente, a profissão de jornalista é uma profissão perigosa. Então o jornalista deve saber que a profissão dele está cheia de abismo por todo lado. É um buraco aqui, outro buraco ali, outro buraco mais além. Tem que tomar cuidado para não meter o pé num desses buracos. Senão a coisa complica. E tem que ter responsabilidade do que mostra, do que apresenta, do que fala, não é? Ver a veracidade do que afirma. Porque o Falcão e o Ratinho entraram numa demanda. O Ratinho fez uma entrevista se referindo à mulher do Falcão. E houve lá um desentendimento. E o certo é que a justiça mandou que o Ratinho pague ao ex-técnico da seleção nada mais do que R$225 mil. E a juíza entendeu, a juíza desembargadora que deu essa sentença, entendeu que é razoável, devido às boas condições financeiras do Ratinho. Porque a indenização por dano moral é o seguinte: quando se pede uma indenização, o valor é fixado de acordo com as posses de quem pode pagar. Se eu entro com um pedido de indenização contra o açougueiro, que tem meia dúzia de ganchos de carne ali,
mata um boi por semana, é um valor. Mas se é contra uma estatal, no primeiro caso, a indenização seria 2 mil, 3 mil, 4 mil, você não vai perder até o açougue. No outro, a coisa é mais séria. Há um caso aqui, vamos comentar hoje, em que um rapaz está pedindo 300 mil por um erro judiciário. Vamos chegar lá. Então, a indenização depende da condição de quem paga. No caso aqui, a desembargadora entendeu que o Ratinho, pagando 225 mil ao Falcão, não vai fazer falta nenhuma para o Ratinho. Doutor Orlando, um erro judiciário aí no estado de Santa Catarina esquece um preso na prisão por mais de 3 anos. Isto porque a advogada do preso havia falecido e não teve um acompanhamento. Os jornais estão dizendo o seguinte, conforme eu estou dizendo para vocês, a nossa função aqui é apenas comentar as notícias, nada mais que isso. Aqui está a notícia, Justiça Catarinense esquece preso na cadeia por mais de 3 anos. Jesus, o nome dele, Josias Gonçalves de Jesus, 37 anos, foi esquecido na cadeia. Uma ocasião ocorreu um fato numa comarca aqui, que até comentei aqui na televisão, em que foi requerido um habeas corpus por um rapaz que estava preso. E cadê o rapaz? Não achava nos arquivos. A informática é muito importante, mas tem que tomar cuidado que ela pode deletar alguma coisa. E deletou o nome do rapaz. O rapaz estava preso lá e não constava. Foi preciso que a família fosse à delegacia e mostrasse ao promotor, doutor promotor, aqui está um preso aqui, ó. Ninguém sabia que ele estava preso. Ninguém sabia que ele estava preso. Então, o erro judiciário é coisa muito séria. Esse rapaz aqui ficou 3 anos esquecido na delegacia, na prisão. E ele tem 2 filhas. Hoje uma tem 12 anos, outra tem 16 anos. Preso atrás das grades por erro judiciário. Ele entrou com um pedido de indenização à sugestão da própria justiça. O próprio juiz, aqui a notícia, sugeriu que ele entrasse com uma ação. Ele pleiteia uma indenização de 300 mil reais. Ele acha que com esses 300 mil reais ele poderá formar e educar, colocar os seus filhos na universidade. Aliás, suas 2 filhas na universidade. Então está, Justiça Catarinense esquece preso na cadeia por mais de 3 anos. É preciso, meus amigos, que haja um sistema judiciário muito bem organizado para fiscalizar as pessoas que se encontram na prisão. Um balanço. As grandes firmas e as médias firmas têm os conferencistas de estoque, né? De vez em quando você conferiu o estoque, vê quantos são. Aqui estão os presos, aqui estão os processos. Quantos presos, quantos processos? É preciso criar uma fiscalização para evitar que pessoas fiquem presas lá atrás das grades sem necessidade. É como eu disse para vocês, a indenização depende da pessoa a quem é destinado pagar. Se é contra o Estado, 300 mil até que é pouco. Eu pediria mais, eu pediria no mínimo 1 milhão. 3 anos preso atrás das grades, com essas condições precárias de prisões, caberia 1 milhão de indenização, no mínimo, no mínimo. Doutor, é interessante que, constatado o erro, o juiz foi pessoalmente levar o alvará de soltura à cadeia. Exatamente, o próprio juiz levou. O próprio juiz levou. E agora o magistrado e o promotor estão revisando aí 1.200 casos dos demais presos no Estado. Fazendo levantamento de estoque, né? É o que eu sempre digo. Se não há outros erros também, né? É o que eu sempre digo, minha gente. O juiz foi pessoalmente levar lá o alvará de soltura. Meus amigos, certamente alguns juízes estão me ouvindo, alguns promotores, alguns professores. O importante, minha gente, é que o juiz seja vocacionado. Aqui em Colégio Procópio, em uma ocasião, um juiz que é falecido, houve um caso de investigação de paternidade, ele foi à casa da pessoa,
examinou pessoalmente, pegou a criança, deu a sentença e entregou a criança na mão do pai. O próprio juiz. Isto é, um juiz vocacionado. O juiz vocacionado, ele vai a fundo, ele examina, ele quer que haja justiça. Ele quer que haja justiça. Foi o caso que aconteceu aqui em Santa Catarina. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Notícias Comentadas. E lembrando a você que você pode entrar em contato com a nossa produção através do telefone, que está aí no seu vídeo, através do site. Entre em contato conosco, sugira pautas, temas. A sua participação é muito importante também. Obrigado aí pela audiência, pela sintonia. Nós voltaremos amanhã. Meus amigos, como eu disse, a exemplo do que faz o Supremo Tribunal Federal, através do Saber Direito e outros programas de televisão, nós sabemos fazer a mesma coisa. Apenas comentamos os assuntos que interessam à nossa sociedade. Gratos e até amanhã, nesse mesmo horário. Até lá! Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa.